Bom dia. E aí? Bom dia, Led. Beleza, Cauê? Tudo. Professor, eu queria perguntar uma coisa da lista antes da aula começar. Pode É bem perguntar. rápida. Uhum. A questão 7, eu não entendi muito bem o que você quer. Eu cheguei numa expressão que eu não sei se vai estar certo. Deixa eu ver aqui, peraí, qual que é a 7? A 7 era Em qual item? o primeiro mesmo. Eu cheguei na expressão. Eu posso falar a expressão? Ah, pode, claro. Pode, tá. É, Tn mais um, ela vai ser 2x tnx menos tn menos um de x, para n maior ou igual a 1. Isso, que é o que está no item D, né? Deixa eu ver. Ou É porque seja, agora eu fechei. esse que eu peço para você derivar no item D, né? Deixa eu pegar a lista agora. Eu só tô com a minha folha. Isso. Isso. O que que eu pedi no item A é para você checar os polinômios para n igual a 1 e 2. Então, por exemplo, no caso n igual a 2, você vai supor um polinômio que é quadrático e você vai substituir isso na equação de Chebyshev e tentar encontrar esses coeficientes ABC. Ah, tá. Não. Então era essa a dúvida mesmo. E na que o senhor deu na aula passada, eu Hum, não sei se tem problema, a energia média eu fiz a integral direto. Eu não cheguei a fazer a análise, a decomposição espectral. tudo Tudo bem, sem bem? problema. Não, tá bom. Era isso mesmo. Beleza? Sim. E obrigado por ter adiado a lista. Tá ajudando Ah, bastante. sem problemas. Era só isso mesmo. Beleza. Bom, vamos começar então, pessoal? Então, deixa eu ajustar as coisas aqui. Só um minutinho. Ok, pessoal. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida ou comentário, alguma coisa para discutir da última aula, então a gente recomeça mais ou menos de onde a gente parou. A gente conclui EDOs e já começa a falar de EDPs. Maravilha. Então, hoje a gente começa a falar de EDOs segunda ordem inhomogêneas. E a gente vai falar, na verdade, no fundo, é EDOs de coeficientes constantes e pode ser mais do que segunda ordem, mas a gente sempre vai pensar em EDOs de segunda ordem. Então, a gente vai estar pensando em problemas do seguinte tipo, né? L, Y, L é operador diferencial, pode ser, por exemplo, Y, dois pontos, mais 2 gama Y, ponto, mais ômega ao quadrado Y, igual certo F de T, né? Então, ou seja, a gente vai pensar, na última aula a gente discutiu o caso em que esse f era igual a zero, agora a gente vai falar para um f diferente de zero. Ok? Bom, então a gente sabe qual que vai ser a solução, então a solução geral vai ser um y de t como sendo as soluções da homogênea, né? É uma ideal de segunda ordem, então você tem duas soluções da equação homogênea mais uma solução particular, onde y1, 2 desculpa, L, Y, I igual a 0 e igual a 1, 2, né? 1, 2. Beleza? Bom, existe um jeito geral de resolver isso aqui, tá? Ou seja, existe existe, digamos assim, uma fórmula fechada para você resolver CDO para qualquer f de t. Então, se colocar a função mais maluca que você quiser aqui, existe uma fórmula fechada para isso.
Mas, ao contrário do caso de primeira ordem, a fórmula fechada, nesse caso, ela não é muito transparente, ela é meio destrambelhada, né? Então, isso aqui está feito nas notas, mas eu não vou fazer aqui em aula, tá? Então, nas notas, vou escrever aqui, nas notas tem lá a solução formal para um f de t qualquer. A solução é tranquila, ela só não é muito iluminadora, digamos assim. Essencialmente, o método, adiantando um pouco, é simplesmente converter essa EDO de segunda ordem em duas EDOs de primeira ordem. E aí você integra elas usando o que a gente aprendeu lá de EDO de primeira ordem. Bom, aqui o que eu queria focar nesse caso, nessa aula, perdão, eu quero focar em f de t igual a um e elevado a i ômega t. Tá? Ou seja, eu quero focar numa dependência periódica, porque eu quero linkar isso com Fourier. Eu vou usar um omegão aqui, para não confundir com omeguinha. Tá? Então, só vamos tomar esse cuidado aqui nessa aula de hoje. Omeguinha é a frequência natural de oscilação do sistema. Então, se isso aqui é um oscilador harmônico, isso aqui é a frequência natural do oscilador harmônico. E omegão é a frequência externa, né? Então, é a frequência dessa força externa. Tá? E eu queria, então, começar com o seguinte resultado. Então, vamos considerar uma coisa um pouquinho mais geral, que usando aquela notação que a gente viu na última aula de operadores diferenciais. Então, vamos definir um polinômio genérico nesse operador diferencial D, do seguinte tipo, onde esse D, lembra, ele era operador DDT, né? E isso aqui é um polinômio em D, tá? Vamos considerar esse polinômio assim, geral. Então, agora, eu queria mostrar um resultado interessante, que é o seguinte. Vamos entender o que acontece quando esse L de D, ele atua numa exponencial complexa desse tipo aqui. Tá? Vamos começar com um exemplo. Vamos tentar ver isso através de um exemplo. Então, suponha que eu tenho L igual a D menos 2. Então, o que acontece quando eu atuo com D menos 2 em E elevado a I omegão T? Então, esse é D atuando em I omegão T, menos 2 e aí omegão T. E aí, quando eu derivar agora aqui, ou seja, aqui eu derivo, faço o DDT desse negócio aqui, vai cair um I ômega. Né? Então, vai cair um I ômega e aí ômega T, menos 2 e aí ômega T. Então, você vê que eu posso agora colocar esse ômega em evidência e eu vou ficar com esse negócio aqui. Né? Então, vocês veem que isso daqui é uma coisa interessante. Eu comecei aqui com um polinômio diferencial d menos 2, e quando eu apliquei isso em e elevado a i ômega t, eu obtenho exatamente a mesma função, só que em vez de ter o operador diferencial, tem agora aqui o i ômega. Ou seja, isso daqui, esse negócio que está em vermelho aqui agora, não é mais um operador, ele é um número. Né? Então, eu troquei o operador, esse negócio que tinha um caráter operatorial, por um número, essencialmente substituindo D por I ômega. Né? Então, esse resultado ele é muito legal e ele é bastante importante. E eu acho que, assim, com esse exemplo, dá meio que para se convencer, né, que essa lógica se aplica para qualquer operador diferencial. Ou seja, se eu tenho um polinômio desse tipo aqui e eu aplico ele numa exponencial desse tipo, eu vou obter o mesmo polinômio, mas agora com o D substituído por I ômega, vezes a minha função original. Né? Ou seja, quando esse polinômio diferencial atua nessa função, eu obtenho o número vezes a mesma função. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Perguntas? Maravilha. Esse vai ser o nosso jeito. Oi, Thiago. Aí não precisa do L? Deixa eu perguntar, aonde não precisa do L? Aqui? Não, precisa, né? Ou seja, o L ele é o tipo de polinômio. Né? Então, o que eu quero dizer com isso daqui é o seguinte, por exemplo, vamos fazer um outro exemplo aqui. Suponha que esse L ele é
sei lá, 3D ao quadrado mais 2D mais 7, né? Então, esse aqui é o L de D, né? É um L de D. Então, quando eu aplicar esse L de D em E a I ômega T, eu vou obter 3. Aí, onde eu tinha D, eu substituo por I ômega. 2 I ômega mais 7. E aí, ômega T. Ou seja, é o L de I ômega e aí ômega T. Então, precisa do L aqui, porque não é vezes I ômega, né? É o L, o polinômio L com a variável sendo I ômega. Faz sentido? Maravilha. Então, pessoal, esse é o jeito, digamos assim, a porta de entrada para a gente resolver uma EDO. Então, agora considere a EDO L de Y igual a um certo F0 e aí ômega T. Né? Ou seja, F de T igual a F0 e aí ômega T. Então, a gente considera uma EDO que o lado direito é uma única exponencial. Aí agora a gente tenta uma solução, então a gente usa um ansatz, né? Ansatz é um jeito chique de falar um chute. A gente usa um ansatz que é uma constante e aí ômega T, onde A é igual a constante. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter L de Y, vai ser L atuando em A e aí ômega T. O A é uma constante, não está nem aí, fica o L atuando em E aí ômega T. Deixa eu talvez ser um pouquinho mais preciso aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou melhorar um pouco, só para deixar claro, colocar um L de D aqui, para evitar confusão. Aqui é um L de D, né? Atuando nisso daqui. L de D. E aqui é um L de D. E agora, quando esse L de D atuar em elevado a ômega T, isso aqui vai dar AL de ômega. Então, o que eu fiz aqui? Ou seja, eu chutei uma solução que era uma constante vezes a mesma frequência de oscilação. E aí eu obtenho que quando esse cara atua, né, quando o operador diferencial atua nessa meu chute, eu vou obter A vezes L e aí ômega T vezes a exponencial complexa. E por outro lado, isso aqui tem que ser igual a F0 e aí ômega T. Então você vê que o chute funciona, né? O ansatz funciona. Se eu escolher a minha constante A de um jeito conveniente. Se A for F0 sobre L de I ômega. Então, o que isso significa? Isso significa que uma solução particular de L de D Y igual a F0 e aí ômega 1T será Y particular igual a F0 sobre L de I ômega e aí ômega 1T. Certo? Ou seja, uma solução particular é simplesmente eu pego o meu drive e divido pelo polinômio diferencial original que eu tinha, trocando o D por I ômega. Esse cara aqui é um polinômio, né? Esse aqui que está aqui no denominador é número, não tem mais operador aqui. Não é mais L de D. L de D é operador. Lembra que a gente discutiu na última aula, né? O operador tem que tomar cuidado, tem questão de comutatividade, etc. Aqui é operador. Mas uma vez que ele atuou no I ômega, daqui para cá, bateu o L de D no I ômega, virou número. Isso aqui agora é um número, é só um polinômio. Então, só para dar um exemplo rápido, né? Então, só vamos considerar esse exemplo, que é o caso que a gente estava discutindo antes. Quando esse L ele é D quadrado mais 2 gama D mais ômega ao quadrado, então eu vou ter aqui uma solução particular
solução particular de y dois pontos mais 2 gama y ponto mais ômega ao quadrado igual a f0 e aí ômega 1t será yp igual a f0 sobre... e aí agora aqui, essencialmente, eu tenho que colocar o meu operador aqui, onde tiver d, eu coloco i ômega. Então, o primeiro termo vai ser menos ômegão ao quadrado, mais 2i ômegão, gama ômegão, mais omeguinha ao quadrado, e aí, ômegão t. Bora lá. Vamos lá, Anderson. Deixa eu voltar aqui para explicar de novo. Por que que o y particular é esse daqui? Eu estou procurando alguma solução, né? Quando a gente fala de solução particular, a gente pode chutar qualquer coisa, se funcionar, funcionou, porque ela não precisa ser a solução geral, ela é só uma solução particular. Então, a gente começou com uma ideal desse tipo aqui, e eu chutei que uma solução particular poderia ter essa cara aqui. Deixa eu até colocar um Pzinho aqui, YP aqui, né? YP. É isso que eu quis dizer, né? Então, eu chutei que a minha solução particular teria mais ou menos essa cara. Onde há alguma constante a ser ajustada, né? A ser ajustada. E aí, o que sai disso tudo? Se eu plugo agora isso daqui na minha DO, ou seja, se eu pego e atuo com o L nesse cara aqui, quando eu atuar com L em A, E, aí, ômega T, eu obtenho A, L de ômega E, aí, ômega T. Só que isso daqui tem que ser igual a esse cara que está aqui embaixo aqui. Vou até colocar em letra cor, né? Ou seja, para que isso seja uma solução, isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Então, eu ajusto A, L e ômega para ser F0. Né? Ou seja, isso daqui para ser igual a isso daqui. Boa, Alberto. Já vou falar sobre isso daí. Só um segundinho. Aí você é azarado. Boa, Giovanni. Tá claro, Anderson? Faz sentido agora? Um pouco? Ou seja, isso daqui vai ser uma solução particular se eu escolher o A dessa forma apropriada, né? Se eu escolher o A desse jeito aqui. Essa é mais ou menos a ideia. Bom, Alberto, e aí? E se der ruim aqui? Né? A pergunta do Alberto. E se esse i ômega for uma raiz desse polinômio aqui? Né? O que acontece? Então, nesse caso, aí claramente isso aqui não vai ser uma solução particular, porque daria infinito, né? Então, se i ômega é uma raiz desse polinômio, danou-se tudo, isso aqui não funciona. Então, se i ômega é raiz de L, o que a gente faz? Então, aí, de novo, aqui é um pouco esse espírito de encontrar soluções particulares, tá? Ou seja, a ideia é chutar soluções e se encontrar uma que dá certo, então deu. Então, aí, nesse caso, em geral, a solução particular, ela vai ser do tipo P de T e aí ômega T, onde P de T é um polinômio. P de T é um polinômio. Polinômio. Em T. Né? Então, por exemplo, se esse E e ômega for uma raiz simples, em geral vai ser um polinômio linear, só T vezes E elevado a I ômega T. Se esse cara for uma raiz dupla, vai ser um T ao quadrado E aí ômega T, e assim por diante. Né? Mas, ou seja, vai ser algum tipo de polinômio vezes isso daqui. Eu vou deixar isso daqui como exercício, tá? Para vocês checarem que de fato dá certo. Ou seja, vocês podem pensar em fazer o seguinte exemplo, né? Considere os seguintes exemplos. L como sendo um D menos I ômega, D menos A, ou L igual a D menos I ômega, D menos I ômega, que seria uma raiz dupla. E aí tenta encontrar uma solução particular nesses dois casos aqui. Tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas?
Então, a gente obteve disso daqui, deixa eu ganhar um espaço aqui. Então, o que a gente obtém disso daqui é o seguinte, né? A gente conclui, então, que uma solução particular vai ser F0. Eu vou reescrever esse cara aqui um pouquinho, só vou juntar os ômegas aqui. E aí, ômega t. Então, deixa eu fazer alguns comentários sobre isso daqui, né? Vamos discutir um pouco a cara dessa solução, né? Então, alguns comentários aqui para fazer. O primeiro é, isso aqui é só a solução particular, né? A solução geral, ela ainda vai ser YP mais um C1, Y1, mais um C2, Y2. Então, essa aqui não é a história toda. Isso aqui é só a solução particular. No entanto, a gente sabe que esse Y1, 2, ele decai exponencialmente. Então, para tempos longos, só vai sobreviver esse cara aqui. Isso é muito, muito parecido com a discussão que a gente teve no caso de EDOs de primeira ordem. Lá acontecia alguma coisa semelhante, né? A gente tinha uma solução homogênea, que eram decaimentos que decaía exponencialmente, e a gente tinha uma solução particular que é uma oscilação pura, né? Não tem decaimento aqui, isso aqui é só uma oscilação. Então, para tempos longos, só sobrevive esse cara aqui. Esses dois termos vão estar relacionados com o transiente, né? Então, isso aqui vai ser o transiente. E esse daqui vai ser o estado estacionário. Né? Ou seja, passado um tempo muito longo, só sobrevive o YP. Uma outra coisa também que vale a pena mencionar disso daqui é que essa solução ainda é complexa, né? Ou seja, ela ainda está numa forma complexa. Então, é conveniente a gente escrever YP de T como sendo... Eu vou pegar esse número aqui e vou escrever ele como sendo módulo e argumento, né? X mais I, Y igual a R e elevado a I, φ. R é raiz de x quadrado mais y quadrada. Φ é igual a arco tangente de y sobre x, né? E, portanto, 1 sobre x mais y vai ser E a menos I φ sobre R. Então, usando isso daí, eu vou ficar com yp de t, vai ser F0, e aqui vai ter uma raiz, então vai ser uma grande raiz aqui, que vai ser parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, então fica ômega ao quadrado menos ômegão ao quadrado, mais 4 gama ao quadrado ômegão ao quadrado, vezes E elevado a I ômega t menos φ. Certo? Então, essa daqui seria, ou seja, isso daqui, né? É a mesma coisa que isso daqui, só que aí quando você escreve assim, o que é conveniente é aquela história. Você agora é muito fácil tomar as partes reais e imaginárias. Então, aqui tinha aquele argumento semelhante, de novo, na verdade, exatamente igual ao que a gente tinha no caso de EDO de primeira ordem. A gente começou com um forçamento que era F0, opa, aqui é omegão, né? Perdão. Omegão T. A gente começou com um forçamento F0 e aí ômega t, que é complexo. Se eu tomar, então, agora a parte real, eu vou obter uma solução particular para um forçamento do tipo cosseno. Então, a parte real de YP é a solução particular de LY igual a F0 cosseno de ômega t. E a parte imaginária de Y de P é a solução particular de Ly igual a F0 seno de ômega t. É igualzinho ao que a gente fez no caso de EDO de primeira ordem. Tudo bem, pessoal? Dúvidas?
Diga, Gabriel. Oi, Land. É, eu tentei provar em casa essa questão da parte real e imaginária e eu tentei pensar no princípio da superposição. É basicamente por isso que sai, porque eu não cheguei que é necessariamente solução dessas equações, sabe? É exatamente o princípio da superposição. Vamos tentar fazer aqui rapidinho, a gente vê o que sai. Então, a ideia seria mais ou menos a seguinte. Opa, eu vou escrever assim, né? Então, a gente está procurando uma solução para isso daqui. E aí eu vou escrever isso como sendo f0 cosseno de ômega t mais i f0 seno de ômega t. Aí agora a gente faz assim, ó. A gente fala assim, seja yr a solução de LYR igual a F0 cosseno de ômega t. Ou seja, YR é aquela função tal que quando eu atuo com L em YR, eu obtenho F0 cosseno. E YI, solução de LYI igual a F0 seno de ômega t. Então, agora, se eu definir Z ou Y, vai mais fácil. Y. E aí seja, então, né? Seja Y igual a YR mais YI. Então, quando eu atuar com L em Y, isso aqui vai dar L atuando em YR, mais I vezes L atuando em YI. Então, o L, quando atuar em YR, vai dar F0 cosseno de ômega t, mais I, e aí o L, quando atuar em YI, vai dar F0 seno de ômega t, ou seja, vai dar F0 e aí ômega t. Seria mais ou menos nesse sentido. Tá, mas você garante que a solução que você achou é. É porque aí você, tipo, foi conveniente já chamar de YR e YI, mas eu não sei, é única essa maneira de escrever Y? Eu achei Y como soma de duas parcelas. Quer Uhum. dizer que essas parcelas são necessariamente solução da real e da imaginária? Entende a ideia? Ah, tá, entendi a sua pergunta. Ótimo. Isso aí tem a ver com o fato que esse L ele é um operador real, né? Perfeito, perfeito, Gabriel. Isso não é nem um pouco óbvio. Ou seja, a hipótese que está por trás é que esse L é um operador com coeficientes reais. Se ele fosse um operador que tivesse coeficientes complexos, aí nada disso, na verdade, funcionaria. Só que como ele tem coeficientes reais, significa que as coisas reais e as partes imaginárias, elas se separam completamente, vivem em mundos à parte. Ou seja, você nunca vai ter coisas misturando uma ou outra. Então, realmente, o YR tem que ser solução do F0 cosseno e o YI tem que ser solução do F0 seno, não tem como misturar as coisas. Mas tudo isso só porque esse L é real. Boa. Tá, legal, Lange. Obrigadão, viu? Beleza? Beleza. Luana, já respondi? Beleza. Tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Oi, Rodrigo. Se a parte real é seno, como assim a parte... Ah, não entendi muito bem, Rodrigo. Isso, F0 seno, ou seja, essa solução aqui que a gente encontrou, a parte imaginária dela está resolvendo F0 seno. Então, se a gente tomar agora a parte imaginária aqui, vai ser uma solução. Ok. Isso, isso. Uhum. Deixa eu pensar então, Rodrigo, multiplicar exponencial. Entendi.
Eu acho que eu entendi o que você está dizendo. Ou seja, pode ser também. Eu posso digamos assim, reconstruir a minha EDO, digamos assim, de uma forma que F0, a solução para F0 seno seja a solução da parte real, não da parte imaginária. Eu poderia fazer isso daí também, né? Ou seja, isso daí daria certo. Digamos assim, parece ser um pouco mais complicado do que isso daqui, mas a princípio daria certo. Tanto faz, né? Ou seja, eu posso ajustar as coisas para isso daqui ser a parte real ou ser a parte imaginária. Um pode ser mais conveniente que o outro, mas no final os dois têm que dar certo. Mas acho que a ideia é essa mesmo, Rodrigo. Tá certo o que você está falando. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Beleza. Então, olha só. Agora que a gente tem isso daí, é moleza considerar um forçamento periódico arbitrário. Então, por exemplo, se a gente considerar agora L de Y igual a um certo F de T, que é dado por uma série de Fourier, Cn e aí n ômega t, né? Ou seja, eu uso o princípio da superposição, eu tenho simplesmente uma soma de exponenciais, só que com as frequências não omegão, mas n omegão, né? Mas então a solução particular vai ser uma somatória, né, das soluções particulares para cada frequência. É Cn sobre L de I n omegão e aí n omegão t, né? Claro que o que tem que entrar aqui é n omegão, porque a frequência da minha exponencial agora aqui não é mais omegão, é n omegão. Certo? Então, por exemplo, né? Eu esqueci. Rapidão, pessoal. Eu esqueci de falar uma coisa aqui. Deixa eu. Ixi, peraí, pessoal. Eu queria fazer uns comentários aqui, eu esqueci. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Esquece esse negócio de exponencial complexa. Peraí. Deixa eu só colocar isso aqui quietinho. Eu queria só fazer uns comentários. Eu tinha um gráfico aqui que eu esqueci de mostrar. Desculpa, pessoal. Misturei tudo aqui. Vamos voltar para essa solução. A gente estava falando da solução de uma única exponencial aqui. Oi, Alberto. Como é que a gente garante que a série de Fourier converge no fundo, né? Essa é a sua pergunta, Alberto? Então, isso daí tudo tem a ver com aqueles resultados que a gente mostrou da convergência de séries de Fourier. Ou seja, querendo ou não, esse daqui, né, vai ser uma série de Fourier, tá? E a gente sabe as propriedades de convergência de uma série de Fourier. A gente sabe que ela vai convergir uniformemente, contanto que a função que a gente esteja expandindo seja uma função contínua por partes. E a gente sabe também, tem um outro detalhe, Alberto, que é que, lembra que a gente tinha visto que quando você integra uma função, ela fica mais suave? Né? A gente tinha visto assim, que você tinha uma função, conforme você ia derivando aquela função, ela ficava menos suave, ela começava a ter mais pulos, etc., talvez deltas e assim por diante. Mas quando você integrava, você tendia a suavizar a função. Então, se uma função tinha uma série de Fourier convergente, a integral dessa função tinha uma série de Fourier que convergia ainda mais rápido. Né? Aqui a gente está fazendo isso, porque a gente está, no fundo, integrando a equação diferencial. Então, se essa função f de t, a série dela converge, essa função aqui também vai convergir, porque ela é mais suave do que essa daqui. Né? Essa é mais ou menos a ideia. Esse seu 1 foi desconfiado, mas tudo bem. Se não tiver claro, a gente tenta discutir mais.
Bom, antes rapidinho então, pessoal, desculpa aí, eu só queria, antes de voltar para esse negócio de série de Fourier, eu queria falar só mais uma palavrinha sobre essa solução aqui. Né? Eu queria falar isso porque eu acho que é uma coisa importante. Eu queria que vocês tentassem olhar para isso daqui um pouco do ponto de vista experimental, da série de física experimental. Isso daqui é o que muitas vezes a gente chama de um experimento, sei lá como é que falaria isso em português, mas é alguma coisa do tipo estímulo e resposta. Estímulo versus resposta, alguma coisa assim. Às vezes a gente fala que é uma coisa tipo input-output. Input-output. Ou algo do gênero. A ideia é a seguinte, ou seja, pensa nisso daqui como sendo um experimento onde você tem um sistema físico, seu sistema físico é uma caixa preta, e aí você quer saber alguma propriedade sobre essa caixa preta. Então, o que você faz? Você estimula o sistema e você vê como ele responde. Tem uma quantidade enorme de experimentos em física que se encaixam nessa categoria. Você tem um sistema físico, você não sabe o que tem dentro, então você dá uma chacoalhada nele, você dá uma cutucada, você dá um peteleco nele e você vê como é que o sistema responde. Então, é assim que, sei lá, experimentos envolvendo espalhamento de partículas é assim, o espalhamento Rutherford, por exemplo, você coloca uma folha de ouro e você manda partículas alfa e vê como é que essas partículas alfa se espalham por átomos de ouro. Ou um sistema magnético é assim, você tem um material magnético lá, você aplica um campo magnético e vê como que o material magnético responde, e assim por diante. Muitos experimentos em física se encaixam nessa categoria de input e output. Entra uma coisa, você tem um estímulo, e aí você vê a resposta. Né? Nesse caso, o estímulo é o F e elevado a I ômega t, e a resposta é essencialmente o YP. Né? E o que é particular desse sistema aqui? Né? Como vocês devem ter visto em detalhe em Física 2, o que é particular desse sistema aqui é a ideia de ressonância. Né? A gente tem aqui essa ideia de ressonância. Opa, ressonância. Isso era uma coisa que não acontecia para EDO de primeira ordem. Não sei se vocês lembram, mas EDO de primeira ordem, quando a gente estudou, não tinha ressonância. Mas EDO de segunda ordem tem ressonância. O que é ressonância? Ressonância acontece quando esse omegão ele é igual ao omeguinho. Então, eu estou mostrando isso daqui, ó. Esse gráfico aqui da esquerda, ele é exatamente essa grandeza aqui, ó. Ele é exatamente essa grandeza aqui. Então, vocês veem o seguinte, e esse daqui é o gama, né? Esse daqui é o gama. Né? Então, vocês veem que quando esse gama é pequenininho, quando o omegão bate no omeguinho, esse cara tem um pico, você tem uma ressonância. Né? Se o omegão é grande, se o gama é grande, aí esse pico ele tende a ser atenuado, ou seja, ele sobe um pouquinho e desce. Mas se o gama é pequeno, esse pico tende a ser muito alto. Né? Então, essa seria mais ou menos a ideia de uma ressonância. E eu queria só falar um pouco sobre isso, porque eu quero que vocês assim tentem imaginar um pouco essa ideia de ressonância do ponto de vista experimental. Esse tipo de coisa é feito com muita frequência em física. A gente tem um sistema, ele tem uma frequência natural omeguinha. Aí a gente tem o omegão, que é a frequência externa. Então, conforme a gente vai andando com o omegão aqui, né, a gente está varrendo a frequência externa, varrendo a frequência de input. A gente pega e estimula o sistema com uma certa frequência ômega. Chega um ponto aqui, omeguinha, onde esse cara tem um pico. Né? Chega nesse ponto aqui, esse cara vai ter um pico aqui. Quando ele tem um pico em omeguinha, você sabe essencialmente qual é a frequência natural do sistema. Então isso é super valioso, porque você vai varrendo o omegão, a hora que você vê um pico, você fala, então a frequência natural do sistema é essa daqui. Ou seja, você determina o omeguinha varrendo o omegão. Né? Seu sistema é uma caixa preta, você não sabe qual que é o omeguinha. Mas aí você estimula ele com vários omegões até chegar uma hora que você vê um pico. Quando você vê um pico, você determina o omeguinha. Né? Então, isso daqui é super valioso do ponto de vista experimental. Ou seja, é uma forma muito comum de você determinar as propriedades de diferentes sistemas. E não só você consegue determinar o omeguinha, você também consegue ter uma ideia do gama.
Porque o gama está relacionado com a largura desse pico. Quando o gama é grande, esse pico tende a ser mais largo, né? Se o gama é pequeno, esse pico vai tender a ser mais fino. Então, você consegue determinar não só o omeguinha, como o gama também, né? E isso daí pode parecer um pouco assim, super simplificado, porque a gente está falando de um oscilador harmônico só. Mas tem vários sistemas que se comportam de forma parecida. A única diferença é que muitas vezes esses sistemas eles têm várias frequências de ressonância. Então, quando você pegar um sistema mais complexo, ele pode ter várias frequências omeguinhas que tem um pico. E aí, conforme você vai varrendo o omegão, você vai ver vários picos em diferentes ressonâncias. Né? Então, isso acontece, por exemplo, com moléculas, né? Quando você quer, você tem uma molécula, por exemplo, ela consegue vibrar. E ela pode vibrar em várias frequências. Então, se você incide radiação nessa molécula, se você incidir radiação com a frequência omegão certa, essa molécula ela vai tender a entrar em ressonância, tipo a molécula de água no micro-ondas. E aí, quando ela entra em ressonância, você tem um pico. Então, você determina as frequências naturais de vibração de uma molécula. Isso, Rodrigo. Exato. Tipo, um material, em geral, o pessoal faz isso com molécula. Isso daí chama espectroscopia, na verdade. Deixa eu até escrever esse nome aqui, que é um nome importante. Isso daqui seria a ideia, no caso de moléculas, isso aqui é o que a gente chama de espectroscopia. Espectroscopia. O pessoal usa isso para, por exemplo, saber quais moléculas estão presentes. Então, suponha que você faz assim, suponha que você tem uma amostra pura de CO2. Aí você passa ela no espectrômetro e você vê que o CO2 ele tem ressonâncias em certas frequências. Então, deixa eu colocar isso aqui como exemplo, né? Só para ilustrar. Então, ainda seria mais um... Opa, peraí. Peraí, o que está aqui? Aqui. Desculpa. Então, só para dar um exemplo simples, assim, né? Suponha que você tem o CO2. Você tem o CO2 e aí você observa várias frequências de ressonância aqui. Você tem uma aqui, você tem outra aqui, assim por diante. Então, você tem um ômega 1, ômega 2, ômega 3 e assim por diante. Ou seja, isso, Rodrigo, isso. Rádio funciona assim também. Rádio você coloca o negócio em ressonância lá com o seu circuito. Perfeito. Então, mas o que eu queria falar aqui é uma coisa um pouquinho diferente, que é assim, ó. Suponha que você tem uma amostra pura de CO2. Aí você coloca ela no seu espectrômetro, você vê que ela vai ter um conjunto de frequências de ressonância. Né? Agora, suponha que você tem uma amostra desconhecida. Então, agora considere uma amostra desconhecida. Amostra desconhecida. Aí você coloca ela lá no seu espectrômetro e você vai ter um monte de frequências lá. Vai ter um monte de coisa, sei lá. Só que algumas dessas frequências podem ser iguaizinhas às do CO2. Né? Se essas frequências forem iguais ao CO2, então você sabe que a sua amostra vai ter CO2. Ou seja, essas frequências aqui, elas funcionam como uma assinatura da molécula. É uma assinatura da molécula. Então, você consegue usar isso para determinar a composição química de uma certa amostra. Ou seja, espectroscopia determina a composição química da amostra. Deixa eu ver, muitas perguntas aí. O espectrômetro emite ondas, Giovanni. Em geral, o espectrômetro, a forma mais simples é você estimular uma molécula, né? Então, você emite ondas numa amostra e você vê agora os fótons emitidos pela molécula. Então, você tanto emite quanto absorve. Ou seja, você irradia uma amostra com luz, com radiação eletromagnética e vê como ela responde, como é que ela emite. Rodrigo, se existe uma relação entre as frequências de ressonância, em geral existe. Essas frequências de ressonância, elas estão relacionadas com as ligações moleculares. E você consegue, inclusive, fazer modelos usando mecânica quântica para prever essas frequências. Você consegue ir lá e colocar, se você souber, né, digamos assim,
a composição química e a geometria da sua molécula, ou seja, se você sabe quem está ligado em quem, etc., você pode fazer modelos para tentar prever esse tipo de frequência. Isso, inclusive, é feito muito comumente. Você modela moléculas, e aí do seu modelo lá, você vai obter frequências de oscilação, e aí você depois compara isso com o experimento. Então, isso aqui dá para ser previsto com bastante precisão. Isso, Pedro, boa, a fosfina de Vênus, exatamente, foi detectado com espectroscopia. Mas lá no caso, eles só não estão estimulando a fosfina, né? Eles só estão vendo o que ela está emitindo, né? Então, ou seja, lá o estímulo é térmico, ou seja, é a própria temperatura do planeta, etc., que estimula a molécula e faz com que ela emita radiação. E aí você vê exatamente as frequências de emissão e compara com a fosfina que tem aqui na Terra. Boa, Pedro, da hora. Isso, Luana, exatamente, astronomia. Então, você vê, a ideia é exatamente essa, ou seja, você vai estar vendo uma molécula, tipo uma molécula de CO2, ela é, em boa aproximação, um sistema de osciladores harmônicos. Ela não é um único oscilador harmônico, ela é um sistema de osciladores acoplados. Por isso que ela vai ter várias frequências de oscilação. Né? Mas o espírito é exatamente o mesmo. Legal, pessoal. Tudo bem? Perguntas? Ô, Luiz, eu não tinha visto sua pergunta aqui. Se a ressonância é uma analogia à absorção de fótons? Sim, nesse caso, ou seja, a ressonância está relacionada com a absorção de fótons, sim. Alberto, você não faz ideia. Oscilador harmônico é de longe o conceito mais importante em toda a física. Você não faz ideia. Nos confins do universo aparece o oscilador harmônico. É impressionante. Em todos os lugares. Mais perguntas, pessoal? Beleza. Então, vamos voltar agora e vamos, tendo em vista principalmente esses comentários últimos que eu fiz, vamos pensar agora num forçamento periódico arbitrário, né? Então, ou seja, um forçamento onde agora o estímulo não é um estímulo com uma única frequência, mas ele é um estímulo que tem várias frequências. Então, ou seja, você está estimulando com ômega, 2 ômega, 3 ômega, 4 ômega e assim por diante. Né? No fundo, o que é a série de Fourier? Ela nada mais é do que repetir esse experimento que a gente acabou de descrever, né? Essa ideia de você estimular e ver onde aparece uma ressonância, assim por diante, mas você fazer isso não com uma única frequência, você fazer isso com várias frequências ao mesmo tempo. Essa é mais ou menos a ideia. Né? Então, por exemplo, no caso da nossa EDO tradicional, né, de segunda ordem, a gente teria uma coisa tipo assim, ó. Alguma coisa desse tipo aqui. Ou seja, a solução particular vai ser uma soma da série de Fourier, que é exatamente o que a gente tinha antes, mas aparece um N ômega ao invés de ômega só aqui no denominador. Né? E por que isso é interessante? Isso é interessante porque agora você vê que a ressonância, a condição de ressonância, né, que a ressonância é quando esse cara aqui é zero, né? Ou seja, quando a frequência natural de estímulo, a frequência de estímulo bate com a frequência natural de oscilação. A gente vê agora aqui que a ressonância, ela pode acontecer, ressonância, ela pode ocorrer quando a N ômega é igual a ômega, ou seja, ela não, você não tem só uma condição de ressonância. Você pode ter, quando um inteiro vezes a frequência de estímulo for igual a esse ômega. Ou seja, quando você manda algum tipo de pulso periódico, você pode ter qualquer um dos harmônicos aqui batendo na frequência natural de oscilação do sistema e gerando uma ressonância. Então, vamos tentar ver um exemplo disso daí. Vocês talvez já tenham ouvido falar na ideia na ponte de Angers, né?
Manda, Rodrigo. É, eu não sei se você já ouviu falar, se as pessoas já ouviram falar de um objeto para música chamado diapasão. Aham. Para quem não sabe, é um instrumentinho, é como se fosse uma barrinha de metal que a frequência natural dele é uma nota, né? Por exemplo, você pode ter a frequência natural de um diapasão sendo Lá. E aí o que você faz é você toca no violão, a corda Lá, e o diapasão vibra. É, ele entra em Ah, ressonância com a nota que você acabou de tocar. E aí é interessante porque no violão, em geral, as notas elas são vários conjuntos de harmônicos, né? Que nem como a gente escreve em série de Fourier. Então a gente tem que o harmônico mais presente na nota que você tocou vai ser a que entra em ressonância com o diapasão. E aí eu acho que tem super a ver com essa relação aí. total. Legal, legal, bacana. Depois eu vou ver se tiver algum vídeo do YouTube, alguma coisa assim, me manda que eu ponho lá no site. Legal isso daí, não sabia não. Da hora. Então, pessoal, talvez você já tenha ouvido falar nessa ponte aqui na França, em Angers, acho que tem mais aqui, talvez, em Angers, que foi uma ponte em 1850 que desabou quando os soldados estavam marchando, né? É uma ponte que desabou quando um batalhão passou marchando, né? Boa, legal. Então, não sei se já viram falar nisso, mas isso daqui isso já aconteceu de verdade, 1850, você tinha um batalhão do exército lá na França que passou marchando em cima de uma ponte e a ponte desabou, né? Por que ela desabou? Ela desabou por uma questão de ressonância, né? Ou seja, o exército tá marchando, então os passos são todos sincronizados e periódicos, né? Ou seja, todo mundo vai batendo o pé ao mesmo tempo. E aí isso gerou um efeito de ressonância, a ponte começou a oscilar e essa oscilação fez a ponte desabar. Né? E aí, à primeira vista, parece meio tosco a gente imaginar que a ponte como um oscilador harmônico, né? Ou seja, é estranho de pensar que uma ponte ela é aproximadamente um oscilador harmônico. Oscilador harmônico. Mas isso, na verdade, não é uma aproximação ruim, por incrível que pareça. Isso daqui é uma aproximação boa até. Porque quando um sólido vibra, ele tende a vibrar numa coisa que a gente chama de modos normais, ou seja, ele tem diferentes formas de vibrar, que é o que a gente chama de diferentes modos de vibração de um sólido. Né? E cada modo é essencialmente um oscilador harmônico. Né? Só que você tem vários modos, então você tem diferentes formas de um sólido vibrar, cada um com uma frequência diferente, semelhante ao exemplo da molécula. Né? No caso aqui do batalhão marchando, em geral, esse marchar ele vai excitar apenas um ou alguns desses modos normais, né? Então, ou seja, quando você estiver marchando numa frequência omegão, aquele modo normal omeguinha que tiver uma frequência muito diferente, ele não vai ser excitado, mas aqueles modos normais que tiverem um omeguinha próximo de algum n ômega, eles tendem a ser excitados. Então, você tem, se eu escrever isso aqui, né? Você tem esse negócio de modos normais, com várias frequências. Várias frequências, ômega 1, ômega 2, ômega 3, assim por diante. Se algum desses ômega i bater com n ômega para algum n, para n igual a 1, 2, 3, etc., você vai ter uma ressonância. Ou seja, aquele modo normal, sei lá, se o modo normal é ômega 4, se o ômega 4 ele for tal que a frequência do marchar aqui, né, que esse omegão é a frequência da marcha, tiver algum inteiro n que a frequência da marcha bate com isso, você pode ter uma ressonância. Eu não sei, eu acho que morreram, viu, Luana? Nesse caso, morreram. O Thiago está confirmando, morreram 200. Dureza, né?
Então, essa é mais ou menos a ideia. Eu até coloquei, acho que uma figura aqui, né, de como seria mais ou menos sei lá, a periodicidade de um batalhão marchando, né? Ou seja, o forçamento de um batalhão marchando teria mais ou menos essa cara aqui, né? Você tem pulsos muito curtos, né? Então, ou seja, ele vem aqui, aí aqui você bate o pé no chão, pá, bateu, então você bate por um tempo pequeno e depois não tem nada. Bateu, não tem nada. A frequência omegão aqui nesse caso vai ser, ou seja, isso daqui, né? Isso daqui até aqui vai ser 2π sobre omegão, né? Então, o que determina a frequência é isso daqui, né? Isso, Rodrigo. Boa, ela é simétrica porque aparece só aqui o quadrado, né? Lembra que isso aí também está relacionado com o fato de que quando o forçamento é real, a gente tem que essa simetria aqui, que no fundo implica que o N negativo e o N positivo podem ser agrupados, né? Isso, Kleber, exatamente. Até hoje é proibido marchar em ponte. Quando um batalhão está marchando em ponte, eles quebram não sei como é que fala isso em português, né? Mas eles quebram a marcha, ou seja, eles começam a andar normal. O batalhão em ponte anda normal. É claro que as coisas mudaram, né? As pontes de 1850 não, ou seja, as pontes de hoje em dia a gente imagina que são um pouco melhores, mas existe ainda essa tradição de que quando o batalhão está marchando em ponte, eles quebram a marcha. Exatamente para evitar esse tipo de fenômeno de ressonância. O que é uma coisa interessante, né? Porque imagina se alguém está lá no estádio de futebol e as pessoas se combinam por celular de começar ou nem por celular, combina ali um com o outro de começar a pular na torcida, todo mundo sincronizado. Sempre que eu vejo jogo de futebol, eu fico pensando isso, fica todo mundo pulando lá na arquibancada, só que as pessoas estão pulando de forma não sincronizada. Se as pessoas começassem a pular de forma sincronizada, caiu o estádio, né? Ou, sei lá, ou alguma coisa do gênero. Eu sempre fico morrendo de medo lá quando eu vejo pessoas pulando no estádio, porque eu falo, putz, vai dar ressonância aí. Ah, é? No estádio do Boca aconteceu, Gabriel? Uau! Luana, essa é uma ótima pergunta. Ou seja, tem formas de evitar isso sim. Um engenheiro civil, ele sabe mais ou menos, não com absoluta precisão, mas ele sabe como evitar que você tenha modos normais que se sobressaiam muito, né? Ou seja, que no fundo, para você ter uma ressonância forte, você tem que ter esse gama muito pequeno, né? Ou seja, você tem que ter a dissipação muito pequena. E você consegue construir a sua estrutura de tal forma a ter esses caras grandes. Porque se você tem esses caras grandes, você tende a atenuar. Isso aqui é uma atenuação, né? Ele se atenua esse tipo de vibração. Isso, Roberto, boa. Exatamente. Ou seja, você vê que, em geral, né, você tem que ter, como esse N ômega, ele tem que ser igual ao certo ômega I, em geral a gente tem que ter uma frequência baixa, né? Ou seja, esse ômega, ele é menor que o ômega I, né? Ele é menor que esse cara aqui. E aí, no fundo, ele tem que bater como ser um múltiplo inteiro. Ele não tem que ser exatamente um múltiplo inteiro, né, Alberto? Ou seja, a ressonância não é uma coisa assim, tem que ser exatamente um múltiplo. Ele tem que ser próximo de. Ou seja, quando ele for próximo de um múltiplo, vai estar próximo da ressonância. Ah, entendi, João. Entendi, olha só. Ou seja, eles já pulam porque a do adversário está embaixo da hora. Ah, não sabia, Cauê, que esse era o motivo, que eram os caminhões. Eu lembrava que os vidros da USP estavam quebrando e as pessoas não sabiam exatamente o motivo. Então é uma ressonância? Legal isso daí. Bacana, pessoal. Mais perguntas? Não? Luana, esse tipo de coisa realmente é complicado. Não sabia não que era a questão dos caminhões. Interessante. Acho que talvez agora com isso eles pensem. Talvez se você muda a forma, se você coloca formas de atenuar, etc., você consegue
minimizar isso daí. Às vezes, pequenas modificações ali dá para corrigir. Legal, pessoal. Bom, com isso eu encerro EDOs. Ou seja, agora, a partir de agora, a gente vai falar de equações diferenciais parciais. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, podemos conversar o tempo que precisar. Professor, Diga, Paulo. não, só tô meio confuso, assim, tipo, na hora de organizar as coisas na cabeça. Qual que é a diferença do exemplo de DO que a gente viu nessa aula para os que a gente viu antes? Fora que aí você está considerando A única diferença é que você está considerando um forçamento externo com frequência diferente? Então, Não sei se ficou claro. nas últimas aulas, a gente viu duas coisas, né? A gente tinha visto, primeiro, uma EDO de primeira ordem. Acho que essa é a maior diferença. A gente tinha visto EDOs, ou seja, deixa eu talvez escrever aqui. Né? A gente tinha visto EDOs desse tipo aqui nas aulas anteriores. dy ponto mais lambda y igual a um f de t. Enquanto que aqui a gente está vendo de segunda ordem. Aí, nesse caso de primeira ordem, não tinha ressonância. Ressonância é um efeito que aparece de segunda ordem. Mas nesse Sim. caso, a gente viu também o forçamento periódico, Fourier, etc. E na última aula em particular, a gente viu um problema semelhante a esse daqui. Peraí, deixa eu voltar. Semelhante a esse que a gente começou aqui, né? Mas com a equação homogênea, ou seja, com o lado direito igual a zero, sem essa parte aqui. Sim. Acho que a gente tinha visto. Eu tô confundido. Acho que a gente tinha visto com forçamento periódico também. Acho que eu tô misturando tudo. Eu acho que a gente misturou porque a gente viu a primeira ordem com forçamento periódico e segunda ordem sem forçamento. E agora a gente está vendo segunda ordem com forçamento periódico. No fundo, eu acho que o resultado que a gente fez nessa aula, ele principalmente uma equação tipo essa daqui, assim, né? Tipo essa daqui, ela no fundo engloba tanto primeira ordem quanto segunda, né? Isso daqui vale para... Também generaliza os resultados anteriores de primeira ordem. Bom, é carro velho. Tá bom, obrigado. Beleza? Uhum. Mais perguntas, pessoal? Não? Ok, então mudamos de assunto. Agora começamos a falar de equações diferenciais parciais, tá? Então esse é o assunto que a gente vai ficar ao longo de por mais ou menos umas 2 semanas, ao longo de toda a lista 3, tá? Que vai aparecer semana que vem. Então, qual a diferença entre equação diferencial parcial e equação diferencial ordinária? É que agora a variável dependente, ela depende de mais de uma variável independente. Né? Então, em geral, a gente vai escrever isso como sendo um U de x, y, z e t. Então, agora, para a gente, y não vai ser mais a variável dependente, vai ser a independente. Tá? E u é a variável dependente. Tá? Depois de EDP, Alberto, a gente fala de transformada de Fourier e depois de polinômios de Legendre. E transformada de Fourier é diferente de série de Fourier, né? É uma coisa diferente. A gente vai falar de transformada, a gente já falou de série, a gente vai falar depois de transformada. Então, vamos, sei lá, discutir alguns exemplos aqui, né? Acho que a primeira coisa que, do ponto de vista matemático, né? Então, ou seja, do ponto de vista da matemática, a gente podia simplesmente escrever U de x1,
x2, x3, x4, ou qualquer coisa assim. Ou seja, do ponto de vista da matemática, a gente podia tratar as variáveis independentes como sendo, sei lá, x1, x2, x3, x4. Né? Mas, do ponto de vista da física, a gente gosta de distinguir entre t como sendo uma variável do tipo tempo e x, y, z, ou melhor, um vetor r, né? R igual a x, y, z, como sendo igual a um vetor posição. Ou seja, uma coisa relacionada a espaço, né? Posição. Sabe? Então, do ponto de vista da física, é útil a gente, sei lá, fazer essa distinção entre uma coisa tipo tempo e uma coisa tipo espaço. Né? Do ponto de vista da matemática, é simplesmente uma equação diferencial parcial com várias variáveis. Então, enquanto que na EDO a gente tinha um y de x, aqui a gente tem um u de x1, x2, por exemplo, ou alguma coisa assim, né? x1, x2, x3, x3, etc. Né? Então, nesse caso era EDO. Nesse caso aqui vai ser EDP. Tá? EDP. Ok? E que tipos de problemas a gente vai abordar? Então, o que pode significar esse U de R e T? Né? Então, eu escrevi assim, U de R e T. Eu vou escrever R só para ser mais compacto. E, assim, eu peço desculpas, eu uso essa notação aqui. Tá vendo que o meu R, ele tem uma barrinha do lado aqui? É um R rabiscado, assim, é só para dizer vetor, tá? É que eu sou muito preguiçoso, eu não gosto de ficar escrevendo a flechinha em cima. Aí eu faço um R como se fosse um negrito, né? Quando a gente faz o vetor em negrito, fica um R com uma barrinha do lado. Então, isso aqui é só para dizer um U de RT. E o que vai ser o U de RT para a gente? Ou seja, que tipos de sistemas físicos a gente vai considerar? Um exemplo é a temperatura de um corpo. Temperatura de um corpo. Então, se eu tenho um corpo, um sólido aqui, né? A temperatura desse corpo, ela varia tanto em posição, ou seja, se eu estou aqui ou se eu estou aqui, a temperatura muda, né? E ela pode variar também no tempo, ou seja, com o passar do tempo, a temperatura num ponto aqui vai mudar. Então, ela muda tanto no espaço quanto no tempo. Então, esse aqui vai ser um exemplo típico de coisas que a gente vai abordar. Né? A gente chama isso daqui, tem um nome para isso, a gente chama isso daqui de um campo escalar. Tá? Campo escalar. Essa palavra campo, ela significa qualquer coisa que muda em RT. Então, qualquer grandeza física que muda no espaço e no tempo, a gente chama isso de um campo. Tá? O campo elétrico, por exemplo, ele é um campo vetorial, porque ele é um campo. O campo elétrico ele muda de um ponto a outro do espaço, mas ele é um vetor. Tá? Enquanto que a gente vai tratar aqui campos escalares. No fundo, no que diz respeito a equações diferenciais parciais, basta estudar campos escalares. Se a gente entender os métodos, as ideias, etc., para um campo escalar, depois dá para generalizar isso para um campo vetorial. Não tem problema nenhum. Então, a gente vai focar em campos escalares. Né? Um exemplo seria a temperatura de um corpo. Um outro exemplo aí seria o potencial eletrostático. Né? O potencial eletrostático. Potencial eletrostático. No espaço. Então, esse aqui é outro exemplo tradicional. Apesar do campo elétrico ser um campo vetorial, o potencial elétrico ele é um escalar. Né? Ou seja, ele vai ter essa cara aqui. Então, o potencial eletrostático no espaço, devido a alguma configuração de carga, alguma coisa assim, vai ser um outro exemplo de problema que a gente vai abordar. O outro exemplo é o que a gente parece lá que está na lista 2, inclusive, que é a função de onda de uma partícula quântica. Partícula quântica. Esse aqui é outro exemplo de algo que a gente vai estudar também, que, de novo, vai ser um campo. Isso, tipo isso, Giovanni. A gente pensa num campo vetorial como sendo, o que seria, deixa eu escrever aqui, né? Um campo vetorial tipo E de R e T, ele vai ser um EX de R e T na direção I, mais um EY de R e T na direção J, mais um EZ de R e T na direção K. Então, ou seja,
a gente pode ver ele como sendo 3 campos escalares, né? Então, esses caras são, todos eles são campos escalares que se combinam para virar um campo vetorial. Beleza, pessoal? Então, uma coisa que vai ser bastante importante e que é uma novidade frente a EDOs é que quando a gente tem um campo desse tipo que depende de R e T, a gente tem que distinguir entre o que a gente chama de condições iniciais, e o que a gente chama de condições de contorno. De contorno. Então, condições iniciais é semelhante ao que a gente tinha visto no caso de EDOs. Então, uma condição inicial seria, por exemplo, dizer que U de R e 0 é igual a uma certa função U0 de R. Ou seja, uma condição inicial está dizendo, no tempo zero, eu suponho que o meu sistema, em todo ponto do espaço, ele tem uma certa configuração. Então, por exemplo, se esse U representa a temperatura de um corpo, eu vou dizer que no tempo t igual a 0, a temperatura tinha esse perfil no espaço, ou seja, estava quente aqui, frio aqui, em t igual a 0. E aí depois eu evoluo para frente, né? Ou seja, evoluo para frente no tempo. Né? Então, a condição inicial, ela fala condição no tempo inicial, mas em todos os pontos do espaço. Né? Então, esse U0 aqui, U0 de R, é igual a uma função dada, alguma função. Então, eu especifico no tempo inicial o que estava acontecendo, depois eu evoluo para frente no tempo. Condição de contorno, por outro lado, é algo semelhante, mas agora no espaço. É dizer, por exemplo, alguma coisa do tipo U de 0, Y, Z e T tem que ser igual a uma constante A, alguma coisa assim. Quando você fala em condição de contorno, você está dizendo, olha, por exemplo, nessa face desse cubo, ou numa certa posição do espaço, o U tem um certo valor para qualquer tempo, né? Para qualquer T. Qualquer T. Então, isso, por exemplo, acontece quando você imagina que você pega uma barra de metal, né? Você tem uma barra aqui, e aí você coloca ela, mas aqui está ligado numa coisa fria aqui, né? Então, aqui você tem um negócio que está em T igual a 0 graus Celsius. Né? Então, a temperatura nesse ponto, ela é mantida constante em 0 grau. Isso é uma condição de contorno. Ou seja, a coisa vai evoluir, as coisas vão acontecer, blá, 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 mas esse ponto, o ponto x igual a 0, ele é mantido sempre numa temperatura de 0 grau, por exemplo. Essa seria mais ou menos a ideia de uma condição de contorno. E é principalmente por causa dessa distinção que a gente gosta de tratar separadamente tempo e espaço. Né? De novo, do ponto de vista matemático, a gente podia misturar tudo e falar x1, x2, x3, x4. Mas como fisicamente a gente gosta de dar condições iniciais para a variável t e condições de contorno para a variável r, a gente prefere distinguir as duas coisas. Tudo bem? Perguntas? Beleza. Então, eu queria agora listar para vocês algumas equações importantes que a gente vai estudar nessas próximas semanas. Então, algumas EDPs importantes. Então, a primeira é chamada equação de Laplace. Equação de Laplace. Ela diz assim, nabla 2u igual a 0. Essa equação ela não tem tempo. Né? Nabla 2, u é del 2u del x2 mais del 2u del y2 mais del 2u del z2. Né? Derivadas segundas.
Né? Então, a equação de Laplace não tem tempo, ela só tem para o espaço. Giovanni, tem. Ou seja, você tem relações entre o número de condições iniciais ou de contorno que você tem que dar para garantir que existe uma solução única, né? Ou seja, isso tem sim. A gente vai falar um pouco sobre essa questão essa numerologia, digamos assim, tá? de quantas condições você tem que dar. Se você tem uma equação, por exemplo, que dependendo da derivada temporal, você tem que, por exemplo, às vezes dar mais do que uma condição inicial. Aqui eu dei só um exemplo, né? Isso aqui seria tipo, isso aqui vai funcionar, por exemplo, no caso da condição do calor. A condição do calor só precisa de uma condição inicial. A equação de onda precisa de duas, que ela vai ser de segunda ordem no tempo. Então tem uma lógica que é semelhante à lógica da EDO, né? Onde a ordem da derivada tem a ver com o número de condições que você precisa, mas misturando também tanto para a condição inicial quanto para a condição de contorno. Bom, a equação de Laplace, ela aparece muito em eletromagnetismo. Né? Então, quando você quer encontrar, por exemplo, configurações de carga, o potencial eletrostático devido a uma certa configuração de carga, etc., aparece muito a equação de Laplace. E aparece também uma outra equação que é muito relacionada, chamada equação de Poisson. Equação de Poisson. Equação de Poisson. Que é nabla 2u igual a uma certa função de x, y, z. Vou colocar aqui uma função de r. Tá? F de r. Então, qual que é a diferença? A equação de Poisson ela é a versão inhomogênea da Laplace, né? Que nem na mesma tipo de caracterização que a gente estava usando para EDOs, lá a gente tinha equações homogêneas e equações inhomogêneas, né? O operador diferencial aqui, né, que a gente estava chamando de L, agora aqui é o nabla 2. Né? Então, isso aqui continua, ou seja, aquele tipo de notação continua sendo válida. Aqui eu tenho LU igual a 0, aqui eu tenho LU igual a F. A diferença é que esse L aqui, ele agora envolve derivadas de ordem em mais de uma variável. Enquanto antes lá a gente só tinha derivada numa variável, aqui ele vai ter derivada em várias variáveis. Boa, Felipe, pode sim. Pode depender de T. É que quando a gente fala da equação de Poisson, a gente não considera isso porque aqui não tem nenhuma dependência temporal. Tá? Se esse F depende de T, em geral o lado esquerdo vai ser alguma outra coisa. Por exemplo, vai ter uma equação de onda ou uma equação de condução de calor, que são equações que vão ter dependência temporal. Essas duas equações aqui, elas representam coisas estáticas. Né? Então, tudo isso daqui é estático. Aí não tem o T. Tá? Oi, Rodrigo. Olha, a gente não vai falar muito de equação de Laplace. Peraí, Rodrigo, deixa eu pensar. Vamos. A gente vai falar sobre isso, sim. Isso daí dá para... A gente vai resolver essa equação de Laplace. Uma das soluções dela vai ser lá no final do curso, quando a gente falar de polinômios de Legendre. A gente vai encontrar soluções esféricas para isso daqui. Agora, a gente não vai falar de soluções esféricas. A gente vai falar de soluções envolvendo coisas cartesianas. Mas depois a gente vai falar de soluções esféricas, a gente vai ver esse problema sim, Rodrigo. Beleza. Então, onde aparece a equação de Poisson? A equação de Poisson ela aparece, por exemplo, para descrever a potencial eletrostático devido a uma distribuição de carga. Esse cara aqui, ele tem a ver com uma distribuição de carga, por exemplo. Distribuição de carga. Então, se a gente está numa certa região do espaço que não tem carga, ou seja, se a gente está numa região que só tem o vácuo, a gente vai ter uma equação de Laplace, né? Ou seja, esse lado sendo igual a zero. Se a gente está numa região do espaço que tem uma densidade de carga, a gente vai ter a equação de Poisson. Alberto, eu queria falar de função de Bessel, não está na ementa, função de Bessel, mas a gente vai chegar muito perto dela. Então, se sobrar tempo, eu vou tentar falar pelo menos um pouquinho, discutir um pouquinho a ideia de funções de Bessel. Né? Mas a gente vai chegar muito perto. Se Deus quiser, a gente fala. A gente vai falar. Tudo bem, pessoal? Então, essas duas equações são equações que a gente vai trabalhar e são equações estáticas. Não tem tempo na jogada aqui, é só distribuição no espaço. Então, isso aqui vai descrever, por exemplo, qual que é o potencial elétrico quando você tem uma certa distribuição de carga. Imagina assim, você tem um fio carregado. Aí tem um fio carregado, como é que é o potencial eletrostático numa certa região do espaço?
né? Vai ser dado por esse tipo de equação. Quando vocês forem fazer elétron 1, vocês vão estudar em muito detalhe esse tipo de equação. Grande parte do curso de eletromagnetismo 1 é resolver a equação de Laplace, tá? Para diferentes distribuições de carga, etc. Então, isso daqui vai, no fundo, a gente vai ver isso daqui aqui, mas também vai ser visto em bastante detalhe no curso de elétron. Tudo bem? Bom, aí agora vamos falar sobre equações que dependem do tempo. Então, eu queria colocar 3 equações aqui. A primeira é a equação de onda. Equação de onda. Equação de onda, ela é assim, ó. Ela é 1 sobre c quadrado, d2u, dt2, igual a nabla 2u. Então, a equação de onda, ela tem agora uma parte espacial. A parte espacial dela de novo, tipo o Laplaciano. Eu esqueci de dizer, né, pessoal? Esse negócio aqui chama Laplaciano. Talvez vocês já tenham visto isso aqui, né? Isso aqui é chamado de Laplaciano. Então, a parte espacial continua dependendo do Laplaciano, e a parte temporal agora, aqui ela vai ter uma derivada segunda no U, né? E esse C aqui é a velocidade da luz, né? Velocidade da luz ou velocidade de propagação da onda no meio. Ele já é colocado aí intencionalmente. E a gente vai estudar outras 2 equações. Eu queria, no fundo, colocar as 3 aqui para a gente comparar, né, elas. Outra equação, a equação, não sei como é que fala em português, equação do calor, ou equação de condução do calor, também chamada equação de difusão. Difusão. Ela é assim, ó. Ela é 1 sobre uma constante alfa, du dt, igual a nabla 2u. Onde esse alfa aqui é chamado de difusividade. Difusividade. Então, a equação do calor, ela é a equação que vai descrever, por exemplo, propagação de calor através de um meio, e também vai ser a equação que vai descrever a difusão. Por exemplo, quando você abre um frasco de perfume e você quer descrever a difusão das moléculas de perfume no ar. É esse tipo de equação aqui, chama equação de difusão. Você vê que ela é muito parecida com a equação de onda. A diferença é que aqui é uma derivada segunda e aqui é uma derivada primeira no tempo. A parte espacial é análoga, é idêntica, na verdade, né? E aí o outro exemplo que a gente também vai estudar é a equação de Schrödinger. Equação de Schrödinger. Da mecânica quântica, que ela tem a seguinte cara: IH cortado, du dt, igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2u. Onde h cortado aqui é a constante de Planck, e m é a massa da partícula. Essa daqui não é a equação de Schrödinger mais geral, tá? Tem uma outra que envolve, que tem mais um terminho aqui do lado, ou seja, essa daqui é um caso particular. Mas eu escrevi esse caso aqui porque eu queria comparar essa daqui com essas duas. Vocês veem que assim, essa constante aqui pode estar deixando a coisa meio feia, mas, de novo, o lado direito é idêntico, é só o Laplaciano. A diferença é que a equação de Schrödinger ela é de primeira ordem, assim como a equação do calor, mas ela tem um coeficiente complexo na frente. Isso que é curioso do Schrödinger, né? Ou seja, ela ainda é de primeira ordem, que nem do calor, mas a diferença é que ela tem um i na frente, tem esse i aqui. E por que isso é importante? Pode parecer uma diferença pequena, né? Daqui para cá, para cá. Mas essa dependência no tempo, ela faz toda a diferença. Isso aqui é essencialmente o que vai determinar a física da solução. A equação de onda, ela descreve ondas, né? A derivada, isso aqui vai descrever coisas oscilando, ondas se propagando. A equação do calor, por outro lado, ela vai envolver só decaimentos exponenciais. A gente vai ver que não tem onda aqui. Tudo aqui vai ser decaimento exponencial. Isso acontece só porque a gente mudou a derivada de segunda para primeira. Já a equação de Schrödinger, ela volta a descrever ondas. Apesar de ser derivada primeira, ela acaba descrevendo onda porque tem esse i aqui. Aí a gente vai ver que isso aí conspira para descrever coisas ondulatórias. Então, eu estou escrevendo isso daqui para a gente comparar que, no fundo, o que vai determinar a física das soluções vão ser, no fundo, essa dependência
com a variável temporal. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Maravilha. Então, tem um método para resolver... Sim, Paulo, a gente vai falar não em tanto detalhe, mas a gente vai falar assim. Uhum, tá bem relacionado com isso daqui, Sturm-Liouville. Então, existe um método para resolver esse tipo de equação, que resolve, na verdade, essas três, e também esse tipo de equação aqui, que a gente vai usar ao longo dessas próximas semanas em bastante detalhe, que é um método chamado método de separação de variáveis. Opa. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, é a gente escrever esse U de R e T como sendo uma função R de R vezes uma função T de T, onde R e T são funções a serem determinadas. Opa. Então, a ideia do método de separação de variáveis é a gente considerar soluções dessas equações que são produtos. Ou seja, a solução da equação é um produto, é uma coisa que só depende de R, uma função que só depende de R, vezes uma função que só depende de T. Isso, claro, não é a solução geral. Não pode ser a solução geral, porque se isso daqui fosse uma solução geral, não teria a menor graça, tá certo? Ou seja, se você tem uma equação diferencial parcial, que a solução é só um produto de coisas, aí não tem graça, né? Então, isso daqui é uma solução bem particular, exatamente, Anderson, é uma solução especial. Mas isso daqui vai ser útil porque vai nos fornecer uma forma de construir soluções gerais a partir de soluções especiais. O que a gente vai ver em todos esses exemplos é que, em geral, existem um conjunto discreto. Existe um conjunto discreto de soluções desse tipo. Ou seja, é uma coisa que a gente vai escrever assim, um UN de RT igual a RN de R, TN de T. Então, em geral, vai ter um conjunto discreto de soluções que vão ter essa cara, algumas, né? E aí, por linearidade, combinações lineares também vão ser soluções. Combinações lineares também serão soluções. Também será uma solução. Também serão soluções. Ou seja, eu vou ter coisas do tipo U de RT como sendo somatória em N de certo CN, RN de R, TN de T, onde CN são constantes. Então, isso daqui, não se preocupa assim se isso daqui está muito abstrato, tá, pessoal? Isso daqui a gente vai ver isso daqui surgir, a gente vai ver esse tipo de coisa aparecendo naturalmente para a gente em vários exemplos. Mas eu queria antecipar isso daqui, porque todas as soluções que a gente vai tratar nas próximas semanas sempre vão ter essa cara. Ou seja, a gente sempre vai encontrar soluções que são somas de soluções produto. Né? Essas soluções produto sozinhas não tem muita graça, elas são bobinhas. Mas agora eu posso tomar combinações lineares disso daqui e obter soluções gerais que tem esse tipo de cara aqui. Ou seja, dá para mostrar que a gente vai mostrar que a solução geral vai ter esse tipo de estrutura. Ok? Como assim não pertence a quê, Giovanni? Não entendi.
Ah, N. Em geral, N vai pertencer aos naturais. Isso. N pertence aos naturais. Vai ser algum índice discreto que vai enumerar. Ou seja, N é algum conjunto de índices que enumera essas soluções. Em geral, os naturais. Isso. Ou os inteiros. Ok, pessoal? Então, a gente vai ver isso daqui a partir da próxima aula, tá? Quem quiser já ir dando uma antecipada já está nas notas lá no site. Mas aí, a partir da próxima aula, a gente vai começar a entender por que as soluções vão ter esse tipo de cara e que tipo de física isso daqui vai nos levar. Ok? Mas eu vou parar por aqui, são 9h30 já, acho que é uma boa hora. Beleza, pessoal? Perguntas? Legal, Rodrigo. Depois me manda aqueles vídeos lá do diapasão, viu, Rodrigo? Aí eu ponho lá no site. Legal. Valeu, gente. Obrigadão. Até semana que vem, professor. Valeu, Cauê. Até semana que vem. Valeu, Gabriel. Valeu, Anderson, Paulo. Oi, Giovanni. Tem EDPs que não tem como resolver, mas assim, não tem como resolver analiticamente, né, Giovanni? Tipo, a equação de Navier-Stokes lá da mecânica dos fluidos é um exemplo. Leonardo, é curioso, né? Essa é uma boa pergunta. Por que será que o Laplaciano aparece tanto? A gente vai discutir um pouco isso daí. Tem um motivo para isso. Ou seja, tem um motivo assim meio profundo de por que o Laplaciano aparece com tanta frequência na física. Beleza, pessoal. É isso aí então. Valeu.